Capítulo 5. Invasão. Atrás do portão de aço trancado dentro da zona de segurança do casarão, o embaixador Chris Stevens e o especialista em comunicação Sean Smith estavam agachados no escuro com o agente da DS Scott Wickland. Wickland escutou os intrusos abrirem caminho pelas portas de madeiras reforçadas na parte da frente do casarão, aparentemente as explodindo com uma RPG. Permanecendo fora de vista, o agente da DS espreitou pelas aberturas nas grades do portão de segurança. Wickland observava de sua posição, protegida, quando seus inimigos entraram, contudo empunhando suas AK-47. Eles pilharam a sala de estar e seguiram destruindo a mobília, na medida em que infestavam o casarão. Vários deles chegaram ao portão da zona de segurança e começaram a golpear ruidosamente as grades. Tentaram olhar lá dentro, mas a área além das grades estava escura, e eles não conseguiram ver Wickland nem os dois homens que ele estava determinado a proteger. Os agressores tentaram invadir à força, porém os ferrolhos e as trancas os impediram. Ainda sem ser visto, Wickland apontou seu fuzil de assalto para os intrusos quando eles chegaram ao portão e se preparou para atirar se tentassem explodi-lo ou abri-lo à força. Wickland resolveu que, até que eles fizessem isso, manteria seu posicionamento secreto e não atiraria para assim não revelar sua localização e a presença do embaixador e do funcionário da comunicação. Wickland disse para Stevens e Smith se prepararem para um ataque, mas, em vez de tentar explodir o portão para abri-lo e entrarem na zona de segurança, os agressores recuaram. Eles arrastaram os galões de diesel que tinham encontrado perto do gerador novo e que já tinham usado para incendiar os veículos e o alojamento da 17 de fevereiro. Wickland não tinha como saber se os agressores achavam que o embaixador americano estava trancado dentro da zona de segurança do casarão, mas fazia sentido para eles imaginarem que o portão gradeado os separava dos americanos que eles queriam alcançar. A intenção dos agressores era evidente. Eles pretendiam usar o combustível dos próprios americanos para fazer com que a fumaça os expulsasse de lá ou para assá-los vivos. Os agressores jogaram diesel nas poltronas estofadas, nas almofadas e nos sofás, ensoparam os tapetes persas e espalharam o líquido viscoso pela sala. Assim que os invasores saíram, eles atearam fogo no casarão. Do lado de fora, espalharam mais diesel para queimar as paredes de concreto exteriores da construção. Incapaz de ver bem a sala de estar a partir de seu esconderijo, a princípio, Wickland não conseguia saber o que estava acontecendo. Em seguida, as luzes e os lustres do casarão se apagaram. O agente da DS se deu conta de que ele, Stevens e Smith tinham um novo inimigo. O casarão estava em chamas e se enchia rapidamente de fumaça tóxica. A zona de segurança do casarão C deveria supostamente fornecer ao embaixador e a outros americanos proteção de curto prazo contra ataque físico, até que a equipe de resgate do país anfitrião ou combatentes americanos conseguissem expulsar os invasores ou manifestantes. Não era projetada para mantê-los em segurança indefinidamente, e não era construída para protegê-los contra fogo nem agentes químicos. Nesse sentido, a zona de segurança de Benghazi era análoga a uma gaiola de tubarão usada por mergulhadores. Quanto mais permanecesse em uso, maior a possibilidade de os assassinos entrarem à força. Ou então o ar acabaria. O tempo favorecia o inimigo. A visibilidade no casarão ficou limitada. O ar respirável tornou-se escasso. A fumaça do diesel queimando é uma nuvem negra letal que contém dezenas de venenos, incluindo benzeno, arsênico e formaldeído. Os americanos aprisionados sentiram a respiração ficar difícil. Toda vez que inalavam o ar, a fumaça torturava seus pulmões com fuligem, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e partículas de cinza quente que mais pareciam navalhas. O cheiro da queima do diesel pode ser intolerável por si só. Uma mistura de ovos mexidos, com enxofre às vezes descrito como Satanás preparando o café da manhã. Uma exposição rápida a ele desencadeia uma tosse dolorosa, náusea, dor nos olhos e de cabeça. Em seguida, vem perda de consciência e danos nos órgãos. Exposição prolongada causa morte.
Quando a fumaça ficou mais intensa, os 3 americanos se jogaram no chão da zona de segurança e engatinhavam sobre as mãos e os joelhos. Wickland conduziu Steven e Smith até um banheiro que ele sabia que tinha uma janela externa gradeada. Ele enrolou toalhas molhadas em uma tentativa de selar o vão entre a parte inferior da porta e o piso de cerâmica, mas a fumaça continuou a penetrar. Wickland ficou de pé e abriu a janela na esperança de melhorar a ventilação. Mas o efeito foi o oposto. A fumaça do lado de fora do casarão invadiu o banheiro, tornando ainda mais difícil a respiração dos homens sitiados. O casarão não tinha sprinklers de emergência nem um sistema de supressão de incêndio com espuma. Se os americanos quisessem sobreviver, teriam de sair em meio aos seus inimigos, por conta própria ou com ajuda. Wickland, Stevens e Smith pressionaram seus corpos contra o chão, tragando o restinho de ar respirável que sobrava. A fumaça ficou tão densa que Wickland não conseguia mais ver o embaixador e o especialista em informática no pequeno banheiro. Sofrendo com a falta de oxigênio, confinado em um cômodo repleto de fumaça e incapaz de ver seus companheiros, Wickland concluiu que permanecer naquele lugar significava morrer sufocado. As grades na janela do banheiro tinham sido fixadas no concreto. Então Wickland gritou para que Stevens e Smith o seguissem até um quarto vizinho. Lá, Wickland sabia. Uma trava de emergência deveria permitir a ele abrir as grades de metal da janela por dentro. Ainda incapaz de ver através da repugnante fumaça preta, o agente da DS engatinhou para fora do banheiro até o corredor de entrada da zona de segurança. Ele escapuliu com passos rápidos na direção do quarto. Wickland gritava e pisoteava com força o chão enquanto fazia o percurso, usando o som para guiar Stevens e Smith, acreditando que eles o seguiam de perto. Enquanto ia para o quarto, ele escutava explosões e tiros do lado de fora. Projéteis e balas uniam pelo complexo invadido. Os agentes americanos da DS e os guardas contratados pela milícia líbia ainda não tinham montado resistência alguma. Imaginando que Stevens e Smith tinham saído do banheiro e o seguido, Wickland chegou à janela, no extremo oposto do quarto, e destravou a grade de segurança. A beirada inferior da janela vertical ficava a 60 centímetros do chão. Tinha aproximadamente 1,5 metros de altura e 1 de largura. Com sua força se esvaindo, Wickland pulou a janela e caiu em um pequeno pátio externo parcialmente delimitado por uma parede de sacos de areia branca de 1,20 metros de altura. Através de uma névoa de privação de oxigênio, prestes a desmaiar, Wickland compreendeu que estava sozinho. Tinha de alguma maneira se separado de Stevens e Smith enquanto eles estavam ou no banheiro cheio de fumaça ou em algum lugar entre o corredor da zona de segurança e o quarto. Talvez eles tivessem feito uma curva errada, ou talvez sequer o tivessem seguido até o corredor. De um jeito ou de outro, Wickland entendeu a terrível realidade. Os 2 homens que ele tinha jurado proteger, um deles, o representante diplomático dos Estados Unidos, estavam presos em algum lugar dentro da zona de segurança em chamas. Para aumentar ainda mais a sua angústia, Wickland escutou tiros e achou que alguém do outro lado dos sacos de areia atirava nele. O agente da DS, exausto, lutou para ficar de pé. Wickland arrastou-se novamente para dentro pela janela do casarão e voltou para a zona de segurança, cheia de fumaça, para procurar Chris Stevens e Sean Smith. No anexo, cada minuto que passava aumentava a raiva dos operadores. Juntamente com ela, crescia a preocupação de os invasores terem instituído defesas para se protegerem do contra-ataque e reforçado o controle deles sobre o complexo. Os agressores tinham usado uma das mais antigas e potentes armas de guerra: a surpresa. Sem um rápido e esmagador contragolpe, os agressores teriam tempo para solidificar seus ganhos táticos e aumentar as chances de atingir seu suposto objetivo: matar ou capturar qualquer americano que conseguissem encontrar, principalmente o embaixador.
A presença de Chris Stevens em Benghazi era de conhecimento geral, principalmente depois que um conselheiro local tinha alertado a mídia para o evento do hotel El Fadl na noite anterior. Matar ou sequestrar um embaixador americano no aniversário dos ataques de 11 de setembro seria um golpe e tanto para qualquer grupo ou milícia islâmica extremista. Reduzir um posto avançado diplomático a uma ruína carbonizada seria um bônus. Dentro da Mercedes SUV, Tanto não conseguia conter a sua fúria. "Você sabe como vai ser difícil?" perguntou ele retoricamente a DB. "Você sabe como vai ser difícil contra-atacar aquele objetivo? Estamos perdendo o momento. Se estivesse sozinho com DB, Tanto teria ficado ainda mais furioso e soltado um monte de xingamentos criativos e empáticos que passavam por sua cabeça. Mas, com o tradutor Henry no banco de trás, já perdendo o fôlego, Tanto não quis assustar o senhor, a ponto de ele entrar em pânico. Os operadores dividiam o mundo em duas categorias: atiradores e não atiradores. Henry era um não atirador. Porém, embora ele estivesse furioso por o estarem mantendo parado ali, Tanto sentia uma calma interior. Ele considerava um dom adquirido com anos de experiência militar e como prestador de serviço de segurança. Quanto mais as coisas se tornavam caóticas, mais confiante ele ficava. Para desviar sua atenção dos adiamentos, Tanto tentou concentrar-se em seus recursos. A equipe da Força de Reação Rápida seria composta de 6 atiradores, 5 contratados, todos menos Oz, que ainda estava no jantar, e o líder da equipe da GRS. Tanto e os outros sabiam que eles estariam em menor número. Mas não eram apenas alguns caras com armas. Os operadores eram disciplinados e experientes, estavam fortemente armados e tão eximiamente treinados quanto qualquer outra força do tamanho da deles no planeta. Estavam protegidos por coletes à prova de balas e tinham a vantagem de possuírem óculos de visão noturna. De modo geral, Tanto gostou das chances da equipe, do anexo, contra o que ele esperava ser uma força desordenada de radicais brutos, armados e cantando sem parar. Isto é, a menos que a contínua passagem do tempo desse ao inimigo uma vantagem insuperável. Se os agressores no complexo tivessem qualquer experiência militar, os operadores da GRS sabiam que estariam se preparando para um contra-ataque. Quanto mais tempo os agressores tivessem para se entrincheirar, mais provavelmente eles protegeriam o perímetro do complexo e organizariam posições defensivas, pelo menos até atingirem seus objetivos. Eles já devem ter tomado conta de tudo a essa altura. Queixou-se Tanto. Quanto mais a gente espera, mais os bandidos vão se entrincheirar. Eles vão estar protegidos. No banco do passageiro da BMW, Jack estava piscando e esfregando os olhos, ainda tentando ajustar as lentes de contato. Mesmo com a vista embaçada, ele queria que parassem de adiar a saída deles para que pudessem trabalhar. Em seu ouvido ressoava a voz do agente da DS no complexo informando sobre o ataque e pedindo ajuda. Jack virou para o banco de trás, onde Tig escutava a mesma voz em sua cabeça. "Por que a gente ainda não foi para lá, caralho?" perguntou Tig, ainda que ele soubesse a resposta. Estava claro para todos os operadores da GRS que seus superiores ainda trabalhavam pelo telefone para conseguir um compromisso firme e uma estratégia com os líderes da milícia. 17 de fevereiro. Tanto ecoou o lamento de Tig pelo rádio. "Por que a gente ainda não foi para lá, caralho?" Juntos, eles decidiram que o tempo de pedirem permissão tinha terminado. Os operadores desceram de seus carros em ponto morto e se amontoaram em frente ao prédio C, perto do líder da equipe, de Bob, o chefe do anexo da CIA e do segundo homem na cadeia de comando. Jack chamou a atenção de Ronnie, e eles se encararam com uma incrédula expressão de olhos arregalados. Para Jack, o significado era claro. Ficar adiando é loucura. Pior, é perigoso para os caras no complexo e para nós. A situação está mais do que séria, as pessoas precisam da nossa ajuda.
e nós somos os únicos disponíveis. Jack pensou. Nós precisamos ir. Seus rádios crepitavam novamente de súplicas dos agentes da DS no toque do complexo. Fogo! Sob fogo intenso. Eles invadiram o complexo. Estamos todos presos. Precisamos de ajuda. Ainda assim, os chefes da base da CIA e o líder da equipe, todos falando vigorosamente em seus telefones, não davam aos operadores a ordem para irem em frente. Ao escutarem aquilo que os funcionários do anexo falavam em seus telefones, os operadores contratados da GRS ficaram convencidos de que a agência queria que a milícia 17 de fevereiro repelisse o ataque inteiramente sozinha, sem envolvimento direto americano, além dos agentes da DS já presos dentro do complexo. Alguns operadores da GRS pensaram que aquilo, na melhor das hipóteses, era pura ilusão e, na pior, liderança negligente. Eles imaginaram qual seria o motivo para aquela esperança tão vã. Se a força de reação rápida permanecesse no anexo, a CIA não seria forçada a se revelar nem a explicar a sua presença em Benghazi. Por outro lado, se os operadores secretos e os seguranças contratados entrassem em combate contra os islamistas radicais, com certeza a batalha atrairia a atenção global e uma apuração maciça, especialmente no 11 de setembro. Durante suas viagens anteriores a Benghazi, Tig tinha vivido múltiplas experiências em que Bob, o chefe da base, dissera aos operadores para não agirem, mesmo quando americanos estavam potencialmente em perigo, aparentemente para evitar o risco de exposição da presença da CIA. Outro fator também pode ter contribuído para o adiamento. O chefe da CIA parecia realmente preocupado com a possibilidade de o anexo ser alvo de ataques. Se todos os operadores da GRS estivessem no complexo, os americanos deixados para trás no anexo teriam pouca chance contra uma grande força de agressores. Os operadores contratados, rotineiramente tratados como excesso de bagagem por muitos oficiais de inteligência da CIA, repentinamente transformaram-se nos americanos mais populares em Benghazi. Receberam outra chamada de rádio do complexo. O agente da DS esforçava-se tanto para se controlar que sua voz estava embargada. Vários dos operadores da GRS sentiram o medo beirar o pânico. Se vocês não chegarem aqui, nós vamos morrer. Não foi necessário mais do que isso. Aproximadamente 20 minutos, possivelmente mais, tinham decorrido desde que os operadores se reuniram em frente ao prédio C. Estavam há muito prontos para partir. Se a tropa quisesse dar alguma ajuda, ela tinha que ir, com ou sem aprovação. Nós precisamos ir, afirmou Tanto ao líder da equipe. Não era uma pergunta. Os outros 4 operadores sentiram-se da mesma maneira. Tanto disse ao líder da equipe: entra nessa porra desse carro. O líder da equipe desligou o telefone e entrou. Ainda lhes faltava uma confirmação ou uma ideia concreta de qual era o apoio que teriam da milícia 17 de fevereiro e com os agentes da DS entrincheirados. Os operadores não tinham nenhuma informação interna sobre o que estavam prestes a encarar, mas Ronnie, Jack e Tig entraram em seu BMW à frente do comboio de 2 veículos. O líder da equipe da GRS ficou no banco de trás da SUV, ao lado de Henry e atrás de Tanto e DB. Tanto colocou a mão no câmbio de marcha e chamou Ronnie pelo rádio. Tão na boa? Perguntou ele, usando gíria para saber se a equipe da BMW estava pronta. Ronnie se inclinou para fora da porta meio aberta do lado do motorista. Ele olhou para o BMW atrás com um sorriso que dizia: a gente consegue. Ronnie colocou seu braço musculoso para fora, fechou a mão, mostrando seu punho, e levantou com vontade seu polegar. Tanto respondeu com o mesmo gesto. Ronnie engatou a marcha do BMW e Tanto fez o mesmo no Mercedes. Enquanto Tanto dava a volta na rotatória gramada, no centro do anexo, e seguia para o portão, ele tentava visualizar a pequena família de tartarugas que morava ali. Não sabia ao certo o porquê, mas era um pequeno conforto, como dar tchau para o animal de estimação da família quando se sai de casa.
para trabalhar. Durante a espera, Ronnie ligara para Oz, que estava no jantar, e dissera a ele para retornar para o anexo imediatamente. Tem uma coisa acontecendo lá no consulado, informou Ronnie sem dar muitos detalhes. Tenha cuidado e não chegue perto de lá. Tem muita coisa acontecendo. Oz e a oficial de inteligência da CIA já tinham comido a sobremesa e agradecido a seus anfitriões. Mas a oficial de inteligência demorava a se despedir. Nós temos que ir, disse Oz a ela, quase rosnando. Ele não mencionou a ligação de Ronnie, para não dar pista aos seus anfitriões sobre o que estava acontecendo. Ela continuou a jogar conversa fora. Com um tom mais duro, ele repetiu: Nós precisamos ir agora. Ela o olhou com a cara fechada. A paciência de Ozzy se esgotou. Entre no carro. A gente está indo embora. Oz despediu-se de seus anfitriões pela última vez enquanto forçava a oficial de inteligência a entrar mais depressa no veículo. Uma SUV da Toyota pequena e com janelas escurecidas. Ele explicou a ela o que sabia enquanto ligava o radiotransmissor e seguiu em direção ao anexo. A oficial de inteligência começou a disparar perguntas, fazer sugestões e mostrar a Oz o caminho. Você fica sentadinha, quieta e mantém os olhos abertos. Oz disse a ela. Você está no nosso mundo agora. Me deixa fazer o que eu sei. Ela obedeceu. Oz já tinha em mente um caminho alternativo que os levaria de volta ao anexo, evitando o complexo diplomático. Esse caminho também evitaria barreiras na estrada, em uma área onde ele sabia que a bandeira preta inspirada na Al-Qaeda geralmente tremulava em um prédio residencial. Ele fundiu o carro ao trânsito, dirigindo como na história, de cachinhos de ouro. Nem muito quente, nem muito frio, nem muito rápido, nem muito devagar. A oficial de inteligência estava com um lenço na cabeça, como uma local. Mas Oz era o perfeito ocidental louro de olhos azuis, comedor de carne vermelha. A última coisa que ele queria era ser parado em um posto de verificação hostil, ou em uma barreira de estrada improvisada, e tentar explicar por que 2 americanos estavam na rua de carro, quase 10 horas em uma noite em que o complexo americano estava sendo atacado. Pelo rádio, Oz ouvia melancólicas chamadas vindas do complexo. Ele não conseguiu ter certeza se o agente da DS tinha dito que o complexo estava sob fogo inimigo ou se o inimigo tinha posto fogo nos prédios. Uma coisa ou outra, ele sabia que era ruim. Concentrou-se no combate à frente. Oz seguiu pela Third Ring Road até a costa do Mediterrâneo. Depois virou na estrada costeira principal e seguiu em direção aos arredores de Benghazi. Ele percorreu estradas secundárias para cortar caminho por campos de fazendas não cultivados. Isso os levou de volta à rua que chamavam de Racetrack Road, a sudeste do anexo, aproximadamente 20 minutos depois de terem ido embora da casa de seus anfitriões. Oz e a oficial de inteligência entraram na Annex Road e pararam em frente ao portão. O BMW e a Mercedes já tinham ido embora. A situação no complexo continuava a piorar. Depois de entrar novamente na zona de segurança do casarão pela janela do quarto, o agente da DS, Scott Wickland, fez uma busca no corredor de entrada cheio de fumaça. Porém, não conseguiu encontrar Chris Stevens, nem Sean Smith. Wickland sabia que os dois não conseguiriam sobreviver muito tempo naquelas condições, mas nem ele, caso não respirasse ar puro. Lutando para respirar e quase derrotado pelo calor, Wickland voltou para o quarto e saiu novamente, pulando à janela, pela grade aberta. No pátio do lado de fora, ele se recompôs e recuperou o fôlego. Entrou novamente, mas foi forçado a sair, pelo calor e pela fumaça. Wickland não viu nem sinal do embaixador e do funcionário da comunicação. Enquanto Wickland continuava com sua operação de resgate, agressores infestaram a cantina onde os 2 agentes da DS, lotados em Trípoli, estavam escondidos numa sala dos fundos com um guarda da Blue Mountain. Outro grupo de invasores aproximou-se do TOC, onde Alec Henderson e Dave Uben estavam trancados dentro da sala de comunicações.
Eles olhavam para o grande monitor e viam vários agressores tentando derrubar a porta de madeira reforçada para chegar até eles. Uben levantou o fuzil de assalto M4. Henderson pegou uma escopeta e prepararam-se para o combate a curta distância. Os invasores aproximavam-se do toque um de cada vez, ou em grupos de 2 e 3, e testavam a eficiência da porta e de sua barra de aço com voadoras. Um deles se agachou usando uma postura de futebol americano a uns 8 metros de distância. Disparou a correr com toda a velocidade e jogou o peso do corpo na porta, mas ela aguentou firme. Os invasores pilharam e saquearam a cantina e tentaram sem sucesso atravessar a trincheira. De volta à rua, com Uben e Henderson os observando pelo monitor de segurança, os agressores arrastaram galões de combustível para perto de carros estacionados próximo ao toque. Os galões já estavam quase vazios, o que frustrou o plano de incendiar mais veículos. De volta ao casarão, Wickland fez várias outras tentativas frustradas de encontrar Stevens e Smith. Exausto e incapaz de voltar a entrar para fazer mais uma busca, Wickland sabia que ficar no pátio o deixaria exposto a tiros. Se perdesse os sentidos, o que temia acontecer seria uma presa fácil. A alguns metros do pátio, uma escada apoiada ao lado do casarão levava ao telhado. Wickland a subiu e pulou por cima de um parapeito com pouco mais de 1 metro que cercava a borda do telhado do casarão. Wickland passou um rádio para os seus companheiros agentes da DS Alec Henderson e David Uben no toque para pedir ajuda, mas a garganta e os pulmões estavam tão devastados pela inalação de fumaça que ele, sentindo-se sufocado, mal conseguia pronunciar as palavras. Por fim, seus colegas compreenderam a terrível mensagem. Wickland não conseguia encontrar o embaixador Stevens nem Sean Smith, e o casarão C estava em chamas. Depois de fazer o comunicado, Wickland desmoronou no telhado. Até esse momento, na relativa segurança do toque, Henderson e Uben tinham apenas uma vaga ideia do que estava acontecendo na residência do embaixador a aproximadamente 50 metros de distância. Os monitores no toque não mostravam fogo, somente fumaça no casarão C. E John D. Henderson e Uben não conseguiam enxergar a ruína em que tinha se transformado o Chateau Christophe. Antes da ligação de Wickland do telhado, a única coisa que os agentes da DS sabiam era que ele havia levado às pressas o embaixador Chris Stevens e o especialista em comunicação Sean Smith para a zona de segurança, e que tinham se trancado lá. Imaginavam que eles estavam aguardando ajuda. Henderson e Uben não tinham motivo para presumir outra coisa. Em consequência disso, os contatos via rádio feitos anteriormente e os telefonemas para o anexo, Trípoli, Washington e todos os outros lugares não tinham informado as potenciais equipes de resgate que os 3 americanos no casarão C tinham se separado devido a um incêndio infernal e uma nuvem de diesel e que eles estavam em perigo mortal. Se essa informação teria feito os operadores saírem antes do anexo, é algo impossível de se saber. Henderson e Uben espalharam imediatamente a notícia do desaparecimento de Stevens e Smith e que Wickland estava ferido e esgotado no telhado. Com o monitor de segurança mostrando que os agressores estavam começando a se afastar, Uben decidiu sair do toque para ver se conseguia ajudar Wickland e encontrar os americanos perdidos. Enquanto os operadores seguiam na direção do portão da frente do anexo, DB virou a cabeça para o banco de trás da Mercedes e bombardeou o líder da equipe com perguntas. Eles tinham saído sem entender direito o acordo, se é que ele existia, com a milícia 17 de fevereiro. DB sabia que a milícia possuía uma base grande ali perto e, dependendo do trajeto que fizessem, os veículos dos operadores passariam por ela a caminho do complexo. Ele não queria nenhuma surpresa nem mal-entendido. Com quantos caras da 17 de fevereiro nós vamos encontrar? Perguntou. DB. Eles sabem que nós estamos indo? Eles vão nos reconhecer? O líder da equipe não tinha certeza, mas compreendeu os potenciais riscos. Ele passou um rádio para avisar Rony e os homens na BMW. Estejam cientes, nós podemos estar entrando em território de fogo aliado.
Não sabemos se a 17 de fevereiro sabe que estamos a caminho. Copiado, disse Ronnie. Vamos pegar o caminho de trás. Eles chegaram ao portão da frente do anexo. Um guarda levantou a cancela de aço e Ronnie virou à esquerda na rua escura que chamavam de Annex Road. Contanto-o seguindo a uns 50 metros no Mercedes, Ron percorreu uma pequena distância e virou à direita, em uma rua sem nome. Logo chegou a um cruzamento e virou à direita novamente, na Racetrack Road. Passou pela pista de terra oval para a corrida de cavalo e seguiu para o oeste, na direção da Gunfighter Road. Lá, ele virou à direita pela terceira vez e seguiu para o norte, na direção do complexo. A intenção de Ron era minimizar o tempo gasto na congestionada Fourth Ring Road. Se eles se aproximassem pela Fourth Ring, os agressores no complexo poderiam vê-los chegando desde muito longe. O caminho de Ronnie poderia demorar 1 minuto ou 2 a mais, porém os operadores tinham certeza de que valia a pena, caso quisessem manter algum elemento surpresa. Para o contra-ataque, Ronnie usara o mesmo caminho de trás, no sentido contrário, quando ele e Tig passaram pelo então tranquilo complexo, depois de conferirem a localização da reunião que estava agendada para o embaixador na manhã seguinte. O mundo inteiro tinha mudado nas 2 horas que se passaram desde então. Ronnie dirigia a BMW a uma velocidade um pouquinho acima da normal e tanto o acompanhava mantendo a distância do Mercedes, para que pudessem reagir em caso de ataque. Ultrapassaram vários outros carros sem chamar atenção indesejada. A preocupação de Ronnie e tanto era de que caso fossem em alta velocidade na direção do complexo, qualquer miliciano da 17 de fevereiro que encontrassem poderia confundi-los com extremistas inimigos intencionados a se juntarem ao ataque, ou então policiais exageradamente agressivos, da já suspeita SSC Líbia, poderiam tentar fazê-los estacionar na esperança de extorquirem um suborno. Durante o período em que se aproximavam do complexo, houve pouca conversa entre os 7 homens nos veículos luxuosos, transformados em transporte de tropas. Jack considerava Ron o melhor motorista entre eles. Por isso sentia-se confortável com seu velho amigo na direção do carro que seguia na frente. Entretanto, preocupava-se com a possibilidade de sofrerem uma emboscada no caminho. Sua visão ainda estava um pouco embaçada, mas manteve a cabeça em movimento, olhando para frente e para trás, para a direita e a esquerda, atento à possibilidade de surgirem combatentes hostis ou algo que parecesse estranho. Tig fazia o mesmo no banco de trás. Jack riscava mentalmente itens de sua lista de possíveis riscos: bombas na lateral da estrada, granadas lançadas por foguetes, franco-atiradores. As emoções conflitantes faziam uma corrida em circuito oval em sua cabeça. Esses caras que se fodam, como eles se atrevem a nos atacar? Por outro lado, provavelmente nunca mais vou ver minha mulher e meus filhos de novo. Mas este é o serviço. Não temos chance. Americanos precisam da nossa ajuda e nós iríamos querer que alguém fizesse o mesmo por nós. Não seremos capazes de viver em paz se não nos esforçarmos. Finalmente fechava o circuito em seu inimigo. Esses caras que se fodam. Pouco tempo depois que os 2 veículos da Força de Reação Rápida saíram do anexo, um agente da DS no complexo passou mais uma mensagem pelo rádio. Desta vez, ele não fez o menor esforço para disfarçar o pânico em sua voz. A essa altura, Scott Wickland tinha dito aos amigos agentes da DS Alec Henderson e David Eubank que o casarão C estava em chamas e que o embaixador e Sean Smith tinham desaparecido. Não estava claro se a nova mensagem de rádio tinha sido de Wickland no teto do casarão ou de Henderson e Eubank no toque do complexo. Jack escutou a voz dizer: "Precisamos de ajuda. Estão ateando fogo no prédio. Está enchendo de fumaça." No BMW, os 3 operadores não disseram nada um ao outro sobre o apelo do agente. Não precisavam. Sabiam que seu trabalho era permanecer focados nas tarefas e nos perigos que tinham à frente. Em sua carreira de 10 anos como SEAL da Marinha, Jack normalmente tinha tempo de planejar uma operação meticulosamente, levando em consideração todos os obstáculos imagináveis.
Aquela ali era o oposto. Deveriam estar prontos para qualquer coisa. O trânsito estava leve na Gunfighter Road, ou, como as pessoas dali dizem, Shari al-Andalus. Então, os operadores chegaram a um cruzamento onde teriam que atravessar a Fourth Ring Road. Havia carros parados e pedestres andavam de maneira confusa. Rony e Tanto diminuíram a velocidade e passaram cuidadosamente pelo cruzamento. Uns 100 metros à frente, na esquina escura de uma rua de cascalho que seguia no sentido leste-oeste e levava da Gunfighter até o portão da frente do complexo da missão especial, Jack viu um grupo de árabes armados de pé ao redor de vários veículos. Alguns deles usavam máscaras de esqui pretas. Jack avistou um técnico, uma caminhonete com o que ele imaginou ser uma metralhadora pesada, instalada na parte de trás, chamada de Dushka. Do banco de trás, Tig pensou que fosse uma arma antiaérea. Se Tig estivesse certo, ela seria inútil no combate porque só apontava para o céu. Se Jack estivesse certo, a Dushka conseguiria facilmente jogá-los para fora da estrada. Daquela distância, vendo o mundo pela bruma verde dos óculos de visão noturna, os operadores não sabiam se os árabes eram um pelotão de milicianos aliados da 17 de fevereiro ou parte da força de ataque com a intenção de bloquear a estrada para o complexo. De uma maneira ou de outra, os operadores não tinham chance. Continuariam adiante. Rony desligou o farol do BMW, diminuiu a velocidade e movimentou-se lentamente até o cruzamento. Parou o carro ao lado de um muro de bloco de cimento de 2,5 metros. Tanto parou o Mercedes atrás. Os árabes não fizeram nenhum movimento na direção deles. Então os operadores começaram a ter esperança de que fossem mesmo aliados da 17 de fevereiro. Quando estacionaram, os operadores escutaram um ansioso agente da DS no complexo implorar mais uma vez pelo rádio: "Vocês têm que se apressar. Os prédios estão pegando fogo." Depois ele repetiu o desesperado apelo anterior: "Se não chegarem aqui rápido, nós todos vamos morrer." Rony avisou aos outros operadores no BMW para saírem devagar, para que não assustassem milicianos possivelmente aliados e os fizessem pensar que eles eram os bandidos. Do banco de trás do Mercedes, o líder da equipe da GRS disse que achava que o cruzamento devia ser o ponto de encontro deles com os milicianos da 17 de fevereiro. Como os milicianos ficaram à vontade, os operadores se prepararam para sair dos veículos. Tanto virou-se para o tradutor: "Henry, coordena essa parada e descobre quem é o comandante. A gente precisa seguir em frente. Estamos muito atrasados." Henry e o líder da equipe da GRS aproximaram-se com cautela dos homens no cruzamento, avançando muito lentamente, com as armas na mão, mas apontando para baixo. Ron, Jack, Tig, Tanto e DB permaneceram alertas ao lado dos veículos, com as armas em punho. De repente, tiros ressoaram perto dali e todos ficaram ainda mais atentos. O som crepitou e ecoou do outro lado do muro à beira da estrada e dos prédios, tornando difícil distinguir sua origem. Eram rajadas esporádicas e aleatórias. 1, 2, 3 de cada vez. No escuro e na confusão, com balas voando, carros passando e pessoas se movimentando em todas as direções, Jack se questionava se os tiros não estavam vindo de franco-atiradores nos prédios de 3 e 4 andares próximos ao cruzamento. Agachado dentro do BMW, abriu a porta do passageiro de uma vez e segurou o fuzil de assalto entre as pernas, pronto para levantá-lo e revidar os tiros. Henry e o líder da equipe estavam aliviados em descobrir que os árabes no cruzamento eram, sim, milicianos da 17 de fevereiro, e que seu comandante falava um inglês razoável. O comandante confirmou que ele e seus homens ajudariam os americanos a reassumirem o controle do complexo. Ou pelo menos tentariam. Ainda assim, Tanto não gostava da cena. Ele já havia expressado suas dúvidas em relação à Brigada dos Mártires de 17 de fevereiro para os seus companheiros operadores e dizia suspeitar que a milícia não tinha treinamento adequado, nem era inteiramente genuína. Sua alegação de ser aliada dos americanos. Ao observar os milicianos em ação,
Ele os julgou indisciplinados e desorganizados, pois se espalhavam e paravam sem nenhuma ordem ou comportamento militar aparente. Vários pareciam interessados principalmente em controlar o trânsito entre a Gunfighter Road e a Fourth Ring Road. Mesmo assim, carros atravessavam com seus ocupantes, encarando os americanos na rua com seus coletes à prova de balas. Suas armas, óculos de visão noturna e capacetes. Incrédulo, tanto se virou para DB. A gente estava esperando por aqueles caras ali, o único miliciano a impressionar. Tanto foi um negro africano com máscara de esqui. Como os tiros esporádicos continuaram, o miliciano caiu de bruços no chão e atirou com uma metralhadora Kalashnikov leve chamada PKM e respondeu aos tiros disparando para o leste na direção do complexo. De acordo com o que tanto percebia, os camaradas do sujeito mascarado pareciam não saber o que fazer. Tig escutou o comandante da milícia dizer que eles tinham tentado seguir de carro pela estrada até o complexo, mas que tiveram que voltar, pois começaram a atirar neles. O líder da equipe, Rony, e o comandante discutiram uma nova aproximação. Enquanto o plano tomava forma, Tanto e DB moveram-se com cautela de seu carro na direção do cruzamento. Eles olharam para a rua de cascalho. É uma porra de um funil fatal, comentou Tanto, imaginando o quanto ficariam expostos ao fogo inimigo se tentassem continuar pela rua a pé ou de carro na direção do complexo. Eles conseguiam ver a fumaça preta subindo em espirais e a iluminação alaranjada do fogo elevando-se do local de destino deles. O céu sobre os prédios próximos ao complexo parecia emitir um brilho âmbar. Tanto inclinou rapidamente a cabeça um pouco mais para trás e viu o pontilhado de estrelas irradiando um verde sinistro em seus óculos de visão noturna. Quando usavam os óculos, os operadores não tinham visão periférica e sua percepção de profundidade era pouca, o que fazia com que parecesse que estavam vendo o mundo através de estreitos tubos de papelão com um celofane verde na ponta. Vários minutos depois de terem chegado ao cruzamento, enquanto as conversas sobre estratégia continuavam, DB virou-se para Tanto. Ei, Tanto! Vamos subir! Combinado! Eu vou tentar! DB estava pensando como o fuzileiro naval franco-atirador que tinha sido treinado para ser. Ele vira um prédio de 4 ou 5 andares do outro lado do muro de 2,5 metros. Se conseguissem chegar a um andar alto, poderiam conseguir uma posição favorável para ver quem estava atirando neles e o que acontecia dentro do complexo. Poderiam até mesmo ser capazes de alvejar os atiradores inimigos. Primeiro, contudo, eles teriam que superar o muro de 2,5 metros. Um pensamento passou pela cabeça de Tanto. Jesus Cristo, estou ficando velho demais para isto. Ele saíra do anexo com sua bermuda cargo e sabia que ralaria muito a pele até chegar ao alto do muro. Tanto se aproximou do líder da equipe e do comandante, a 17 de fevereiro. Eu e o DB vamos a pé, informou Tanto. Não podemos esperar mais. O líder da equipe deu-lhes permissão e Tanto foi até Rony. Ei, parceiro, a gente está indo nessa. Mantenha o contato, aviso, quando achar que o caminho está livre para vocês seguirem pela estrada. Tanto pendurou seu fuzil de assalto no ombro esquerdo, pegou sua metralhadora leve e atravessou uma bandoleira de munição no peito. Jogou sua mochila no ombro direito. Encheu os bolsos com pentes. Quando terminou de se equipar, Tanto percebeu que 2 jovens milicianos da 17 de fevereiro com AK-47 o observavam. Ei, vocês dois, venham com a gente. Os milicianos concordaram com um gesto de cabeça. Tanto e DB os levaram na direção do muro. Trancado dentro do toque do complexo, o agente da DS Alec Henderson continuava a se comunicar com o anexo, a embaixada em Trípoli e o Departamento de Estado em Washington. Ele espalhou a notícia de que Scott Wickland estava sofrendo devido a uma severa inalação de fumaça, que se encontrava no telhado do casarão C, e que Chris Stevens e Sean Smith continuavam desaparecidos. Descreveu os incêndios e os agressores que se espalhavam pelo complexo. O agente da DS David Uben sabia que eles só precisavam de um agente no toque para manter a comunicação.
De acordo com o que ele e Henderson conseguiam ver no monitor, parecia que os agressores tinham se afastado do toque e da cantina depois de não terem obtido sucesso em chegar até os americanos dentro dos prédios. Se Uben conseguisse chegar aos 2 agentes da DS que tinham vindo de Trípoli e que estavam com o guarda líbio, talvez conseguissem formar uma equipe e encontrar os homens desaparecidos. Ele contou o seu plano para os agentes na cantina via rádio. Com o equipamento de combate completo e arma na mão, Uben abriu violentamente a porta do toque e jogou uma granada de fumaça na passagem que separava o toque da cantina. Henderson deu cobertura e Uben preparou-se para sair. Usando a fumaça branca para ocultar seus movimentos, Uben correu pela passagem e entrou na cantina saqueada. Ele atravessou o prédio saqueado e encontrou o cômodo onde os 2 agentes de Trípoli esperavam juntamente com o guarda da Blue Mountain. Eles removeram a barricada que tinha impedido a entrada dos agressores. E os 2 agentes de Trípoli juntaram-se a Uben para tentar chegar ao casarão C. Disseram ao guarda para ficar escondido na cantina, sem saber ao certo onde os agressores poderiam estar. Seguir a pé parecia suicídio. Do lado de fora havia um veículo blindado que os agressores não tinham conseguido queimar, por ficarem sem diesel. Depois de pegarem a chave no toque, Uben e os 2 agentes de Trípoli entraram depressa no carro e percorreram o curto caminho até o casarão. Correram até o pátio onde ficava a janela usada por Wickland. Os 3 agentes da DS subiram a escada até o telhado e encontraram Wickland vomitando devido à grave inalação de fumaça e prestes a perder a consciência. Desesperado para encontrar Stevens e Smith, Uben e os 2 agentes de Trípoli desceram a escada. A zona de segurança ainda estava repleta de fumaça de diesel venenosa. A visibilidade continuava ruim. 2 dos agentes estabeleceram um perímetro defensivo para vigiar a janela. O terceiro entrou e começou a engatinhar pelo chão, à procura do embaixador e do especialista em comunicação. Ele conseguiu ficar lá dentro pouco tempo antes que a falta de ar o levasse de volta para a janela. Uben e os 2 outros agentes da ADS se revezavam entre a terrível e extenuante busca e a vigia no perímetro defensivo. Cada vez que um homem saía do casarão sem ar e de mãos vazias, outro entrava.